galera, sejam muito bem-vindos a Arquitetando Vidas. E hoje, como sempre falo, nós sempre com um conteúdo de autodesenvolvimento, de conhecimento, de expansão de uma consciência. Hoje eu tenho aqui como minha convidada uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu conheço há muito tempo e que tá fazendo um trabalho incrível com a terapia de ambientes, né? Além de arquiteta urbanista, Theta Healing, formada em Feng Shui com cristais, radiestesia e radiônica, metafísica da casa, mesa psionica, geobiologia, Feng Shui quântico com energia da Kabbalah, biofilia e cristais. Hoje quem está comigo é a Kelly, que é arquiteta, que eu conheci já no campo da arquitetura, e está sendo um prazer poder receber você e a gente poder falar sobre esse conteúdo que você está desenvolvendo e vem expandindo, fazendo palestra. Eu fiquei muito feliz com o seu aceite de vir para o Arquitetando Vidas, para a gente poder abrir espaço para as pessoas que estão nos ouvindo entender um pouco sobre o que é essa terapia da casa, essa terapia de ambientes e como a gente pode conduzir. Queria primeiro que você me contasse um pouquinho, Kelly, falasse um pouco de você, dessa sua mudança, né, não de carreira, porque está dentro da arquitetura ainda, mas entender como você chegou nesse caminho e como foi esse processo. Seja bem-vinda. Obrigada, Paulo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de estar aqui. Nossa, foi uma honra. Eu fiquei muito feliz quando você me mandou mensagem me convidando. E, na verdade, assim, tudo que aconteceu na minha vida foi me trazendo para esse caminho, né? Chegou um momento da minha carreira que eu comecei a questionar um pouco a arquitetura. No sentido de, poxa, a arquitetura é só para fazer projeto, é só fazer detalhamento, é só entregar projeto, levar cliente na obra, em loja e tudo mais. Não que isso é pouco, porque somos arquitetos e sabemos que não é pouco. Mas eu senti a falta de entregar um a mais pro meu cliente, entregar alguma coisa que fosse mudar a vida dele, sabe? E nesse momento que eu comecei a questionar a arquitetura, eu tava no meu início da minha jornada do autoconhecimento. Legal. Né? Eu comecei através do Theta Healing. Então, comecei fazendo os cursos, os módulos do Theta Healing. E quando eu tava no segundo módulo, onde a gente aprende a falar com o eu superior dos cristais, das plantas, dos animais, enfim, dos seres vivos, eu comecei a sentir um chamado para trabalhar, para trazer os cristais para a arquitetura, né? Mas eu não estava entendendo se era só uma questão de decoração mesmo, ou se tinha alguma outra coisa que eu conseguiria agregar. Enfim, você começa... A partir do momento que você começa a se abrir para esse universo, as respostas começam a chegar, né? E é incrível isso, né, Kelly? Quando eu falo muito isso, assim, as pessoas quando vêm para mim e até às vezes questionam, duvidam um pouco, julgam um pouco esse caminho, mas é porque realmente é uma entrega profunda. Quando a gente se abre, a gente começa a se aprofundar e essa profundidade de conhecimento começa a chegar porque a gente começa numa busca e vai fazendo tanto sentido aquilo na vida da gente. Exato. Que a gente vai se aprofundando e quando a gente vê, a gente tá com uma autoridade daquilo. E eu tenho visto isso com você, assim, né? O mesmo processo que eu vivi, eu vejo você nessa transição. Eu acho que eu acompanhei um pouco nesse momento dos cursos de Theta Healing, mas sabia que era uma coisa assim... Estava permeando ainda o seu caminho. E é muito bom, assim, quando você vê alguém que é tão próximo e que tem uma linguagem de abertura para esses conhecimentos, né? E isso que me impulsiona em fazer a minha média. E isso está sendo um privilégio com o podcast Arquitetando Vidas, porque cada hora senta alguém aqui com um conteúdo incrível, profundo, de uma profundidade e que vai me alimentando e alimentando quem está escutando. E a ideia do autoconhecimento é sempre estar a serviço do outro, né? Desenvolver, entregar o nosso, gerar valor para o outro. Eu acho que está dentro disso que você falou, sobre essa mudança, o que você poderia entregar mais. E aí eu queria entender como é esse efeito da terapia de ambientes e queria que você me linkasse se isso está ligado com o processo terapêutico também do proprietário da casa. Queria que você explicasse um pouquinho isso pra gente. Tá.
Toda vez que eu inicio um processo de terapia dos ambientes, da terapia da casa, lembrando que a gente comenta como terapia dos ambientes, dá um foco mais para residência, mas esse trabalho pode ser feito em qualquer local, empresa, consultório, inclusive para estabelecimento comercial é muito interessante. Isso é importante você falar, né? Com certeza. Mas é muito importante também, e eu trago essa consciência para os meus clientes, que a jornada da terapia dos ambientes anda lado a lado com a terapia pessoal. Porque tem uma parcela que é do cliente e eu não posso interferir, tá? Eu vou te dar um exemplo. Muitas pessoas me procuram com questão, porque estão com a questão financeira meio travada ou questão de relacionamento, tá? Então, todos os desequilíbrios relacionados ao ambiente, eu vou tratar. Mas a gente não sabe se, de repente, esse cliente, em outra vida, ele fez um voto de pobreza que está reverberando aqui. E eu não posso ir lá e fechar esse voto. Ele tem que fazer isso. Então, é mais ou menos esse raciocínio. Tem uma parcela que é minha e tem uma parcela que é dele. E como que começa esse processo? Como que a pessoa, a partir do momento que ela te procura, como começa esse processo terapêutico de ambiente? Tá. Eu inicio toda essa jornada com o diagnóstico, tá? Lembrando que a maioria dos meus trabalhos eu faço à distância, porque eu projeto a minha consciência no local, tá? Sim. E acesso à matriz de informações daquele local, tá? Dá, uma subidinha eu acho que a gente precisa subir um pouquinho. Aí, pronto. Pra ficar melhor a sua voz. Legal. Então eu acesso a matriz de informações do local e vou entender o que tá acontecendo ali, tá? Eu trouxe até uma plantinha para mostrar para vocês. Legal. Essa é a planta de um apartamento. Tá? Deixa eu puxar aqui. Então, se você perceber, todos esses pontinhos coloridos são desequilíbrios físicos, psíquicos e emocionais, tá? Legal. Então, esse apartamento, ele tava bem desequilibrado. Quando você fala esses desequilíbrios, você tá falando do local mesmo. Do local. Não tá olhando pro proprietário. Do local, que está no local, tá? Quando a gente tem muitos pontos de desequilíbrio junto, é normal abrir portais negativados, como, por exemplo, aqui nos 2 banheiros e aqui, pegando um pedaço da sala, tá? Também é diagnosticado os pontos de rede Hartmann, se tem energia telúrica no local. Por quê, gente? Uma casa doente vai deixar o morador doente, cedo ou tarde. Então, o processo inicia com um desequilíbrio energético no local. Quando esse desequilíbrio não é tratado, ele somatiza no físico da casa, através das patologias. Então, vazamento, rachadura, lâmpadas que queimam com facilidade. Mesmo o ambiente sendo limpo, organizado, mas não para de aparecer barata, rato, esses insetos indesejados. Esses insetos, eles estão manifestando algo desse Sim. lugar? Tem uma correlação. Então, com o surgimento dessas patologias, você começa a entender que sua casa está te dando sinais de que ela está ficando doente. E quando você não trabalha o energético, o físico da casa, com o tempo, esses desequilíbrios é somatizado no físico do morador, através de algumas doenças. Então, a casa inteira ela está correlacionada com o nosso corpo humano. Coisa interessante, hein? Então, é um trabalho muito sério, é muito profundo, tá? E é um lugar, às vezes a gente fica tão focado na terapia individual e a gente esquece desses campos de ambiente, e principalmente a egrégora que se constrói num lar, né? Com certeza. Kelly? Porque eu falo sempre isso nas minhas palestras, sobre essa consciência de quem você coloca nessa egrégora, do que você traz, aonde você empenha, né? Inclusive o dinheiro, toda essa força de energia, de fluxo existe, né? E na minha palestra eu faço uma comparação dos fluxos do organismo social, do organismo humano e do organismo do universo, né? E a água que flui é do organismo que não para 24 horas de trabalhar, assim como no organismo humano é o sangue, assim como no fluxo do organismo social é o dinheiro. E isso está correlacionado. E agora você me trazendo isso sobre o lar, sobre a casa,
faz tanto sentido pra mim, assim, eu não tenho esse domínio desse conhecimento, mas assim, como faz sentido esse fluxo que atua na casa primeiro e que pode chegar ao ponto do adoecer físico do proprietário. Então é uma coisa para estar atento, é uma coisa para olhar, e eu acho que cada vez mais vem ganhando espaço a gente tem o Feng Shui, a gente tem todas essas linhagens de terapia que você traz. Eu acho que isso eu acredito que tenha ganhado muito espaço, te vejo crescendo e dando palestra e fazendo essas coisas, então eu vejo que... Mas me fala uma coisa, e como que o entorno interfere na energia da casa? Tá, essa é uma pergunta muito importante, porque as pessoas também não se dão conta disso, né? Se você mora perto de um hospital, de um cemitério, de uma delegacia, de uma torre de alta tensão, de uma torre de telefone, de uma subestação de energia, ou, sei lá, próximo de casas abandonadas, se o seu vizinho briga muito, tudo isso vai interferir na saúde da sua casa e, consequentemente, na sua saúde. Por isso que é tão importante fazer esse processo da terapia completo, justamente para que a sua casa ela fique blindada dessas energias externas por um tempo, né? Ah, que bacana isso, hein? Então esse entorno faz toda a diferença. Com certeza. Mas a pessoa também não vai procurar você só pelo entorno também, né? Independente se você tá num ambiente mais casa de campo, casa de praia, onde você tem uma conexão maior com a energia, com a natureza, eu acredito que isso também tem uma demanda, por isso que a gente gosta tanto estar numa casa de campo, ou tanto estar no mar, porque tem essa conexão, né? Essa força, essa energia que vem do ambiente. Acredito que pro lado positivo também sim. Esteja ligado. Mas, independente do lugar, é uma necessidade, eu acho que hoje, dos tempos que nós vivemos, dessa falta de presença, de estar presente, é necessário, principalmente, cuidar desse campo de casa, de lar, para que a gente possa... É o lugar que a gente vai buscar o nosso descanso, né? As nossas energias, recarregar o nosso ponto. E aí eu vejo que tem essa questão do quarto do casal, ou do quarto da sala, enfim, televisão, tudo isso influencia no ambiente como é conduzido. Você orienta também, assim, por exemplo, essa questão do celular, essa questão do eletrônico dentro do ambiente mais íntimo, assim? Sim. É importante trazer a consciência também, gente, de que... Kelly, eu tenho só um terreno, vale a pena fazer esse trabalho? Sim. Você não sabe o que aconteceu naquele terreno, você não sabe se foi um cemitério indígena, sei lá, que pode ter sido ali, né? Kelly, o meu apartamento é novo, nunca teve morador antes. É válido fazer esse trabalho? Sim. Você não sabe o que aconteceu ali, se teve acidente do trabalho, qual foi a intenção do construtor. Eu sei, a energia Isso do tudo... proprietário, do antigo proprietário, pode estar dentro. Sim. Legal. Kelly, eu tô num apartamento alugado. Vale a pena fazer? Lógico. Tiveram outras pessoas que moraram ali. E tudo que as outras pessoas passaram ali tá na matriz informacional do imóvel. Então, só trazendo essa consciência para as pessoas que não importa qual momento você está. Esse trabalho, ele vai te auxiliar, tá? E sim, eu sempre oriento questões relacionadas aos ambientes. Por exemplo, no quarto do casal, tem coisas positivas, tem coisas negativas. Nunca aconselho deixarem espelhos refletindo a cama, a pessoa dormindo. Isso não é muito positivo pra gente. Quando a gente tem o processo de projeção astral, a gente pode acessar esse espelho, que é um portal, né? E acessar outras dimensões e não ir para lugares tão legais. Então, precisa ter um pouco de cautela com o espelho dentro do quarto, tá? Dentro do quarto do casal também não indico itens religiosos, fotos de filho, de pessoas falecidas ou de outras pessoas da família. Por quê, Paulo? Tudo que tem dentro do quarto do casal precisa falar sobre o casal. Entendeu? A única energia que pode ter lá é do casal. Olha, que coisa interessante. Pra não interferir. Então, a foto do filho, vamos colocar na sala. Foto de uma pessoa querida, falecida, vamos colocar em outro lugar. Itens religiosos, de repente deixar na área da espiritualidade.
fazer um Achar um cantinho, canto, isso. entendeu? Fazer um Você canto acha especial. um altar mesmo, assim, Isso. um altarzinho pra quem... Então tem outras soluções. A questão do celular. Eu sempre entrego para o meu cliente também um kit de cristais e selos, tá? Ah, inclusive eu ganhei um seu que você mandou, eu acho que... Quando foi que você me enviou isso? Mandou foi um presentinho, um cristal e... Foi. Esse selo, por exemplo, ó, é um selo chamado escape, tá? Isso daqui é um símbolo de radiestesia e radiônica. Eu quero um. E ele ajuda a amenizar os efeitos do eletromagnetismo. Então, eu entrego tudo isso para o meu cliente para ele colocar nos principais elétrons da casa. Então, eu vou até nesses pormenores. Ah, legal. E me fala assim, por exemplo, você estava comentando antes de a gente entrar aqui sobre a cor do quarto, sobre cores e essas questões. Mas uma curiosidade, televisão pode ou não pode dentro do quarto? O indicado é que não, que nenhum equipamento eletrônico. Quanto menos equipamentos eletrônicos, melhor vai ser a sua qualidade do sono, melhor vai ser o seu abastecer de energia vital, digamos assim. Mas tem gente que não abre mão e tá tudo certo. Tá, e você consegue equilibrar com o projeto. Isso. E primeiro, explica pra gente um pouco o que é o Feng Shui, porque assim... Se fala muito Feng Shui, eu mesmo como arquiteto, eu sei que existe essa técnica, eu sei que existe esse conteúdo, mas absolutamente não sei nada sobre ele, né? Então, o que é o Feng Shui hoje? Tá, o Feng Shui, ele é uma ciência que foi criada pelos chineses há muitos anos atrás, tá? O que os chineses fizeram? Eles são muito observadores, né? Então, eles começaram a observar... na concepção deles, o que as famílias mais próximas daquele vilarejo tinha no entorno e tinham dentro da casa. Como era a concepção da casa. Começaram a fazer um estudo a partir disso e começaram a aplicar isso e ver que tem resultados, né? Então, o Feng Shui, ele vai falar sobre o estudo dos elementos da natureza, trazendo isso para dentro da casa. Objetivando, harmonizar e equilibrar todas as energias de todas as áreas da vida. Os elementos que você fala, terra, água, fogo e ar... Isso, e o éter. E o éter. Em algumas linhagens do Feng Shui. Bacana. Porque o Feng Shui, ele tem várias escolas, né? Então, vários tipos. Tem o mais tradicional, chapéu negro, tem Bazai, tem outras versões, como, por exemplo, a que cura só com os cristais... O Feng Shui quântico, que é o que eu tô usando, que traz energia da Cabala para os chakras da casa. Então, tem várias escolas. Todas funcionam? Todas funcionam. Acho que vai muito do seu reverberar com aquela técnica. A identificação Identificação. Mesmo, né? E eu gosto também dessas versões mais atualizadas, porque imagina o seguinte... Quando o Feng Shui mais tradicional foi criado, ele foi criado para aquela consciência da época, para aquele tipo de casa, para aquele hemisfério, para aquelas pessoas, né? Então, à medida com que a gente vai se conectando com a fonte e acessando esses campos de informações que estão disponíveis no universo, você consegue fazer o download de novas técnicas para aqueles momentos mais atualizados e para aquela consciência, para aquela sociedade, digamos assim. Eu acho que até tem essa questão da individualidade mesmo, né, Kelly? Porque você vai atuar no campo de terapia de ambiente diferente de uma outra terapeuta de ambientes, porque também traz a sua individualidade. Na antroposofia a gente fala muito sobre isso, Sim. sabe? Sobre o contexto. Eu, como aconselhador biográfico, eu vou conduzir o meu processo com o meu paciente, com o meu mentorado, de maneira totalmente diferente de uma colega que é aconselhadora biográfica. Então eu trago a minha essência ali e imprimo isso no mundo também. Então eu acho que você tem um formato único, né, de fazer e aplicar isso, acho que no campo que você estuda, dentro do conhecimento que o universo traz pra gente, que é vasto, né, muito conhecimento. Me fala uma coisa, Kelly, tem alguns objetos que trazem mal pra dentro do lar, coisas que energias você pode... ruins, mais densas. Que você possa aqui citar alguns para que a gente possa estar atento na nossa casa, como um compartilhamento mesmo aqui, né?
Tem vários. Vamos começar aí por itens quebrados, então, que estão na sua casa. Gente, uma cadeira quebrou o pé e tá lá no canto jogada faz tempo. Pelo amor de Deus. Se for coisa que dá pra consertar, conserta logo. Se não tiver conserto, ó, lixo. Energia estagnada na sua casa, isso. Relógio parado, por exemplo, também não traz uma energia legal. Ela traz uma energia parada, estagnada. E isso a gente não quer pra nossa vida. Sim, né? sem dúvida. Itens decorativos, assim, que traz menções a animais mortos, quadros com imagens tristes, depressivas, isso também não traz uma energia legal. Sempre falo também, às vezes a gente ganha um presente de um amigo, um parente próximo, que não soa legal pra você no seu coração, na sua energia. Não fica com esse presente. Doa. Você tá falando então de respeitar essa intuição Também, que a gente também. tem. Isso é muito importante. E na hora de você projetar, como que você faz? Porque tem a sua energia também na hora de projetar ali. Ela tá, você se conecta com a energia daquela casa. Como é que acontece esse processo no momento de projeto mesmo? De projeto de arquitetura e design de Isso. interiores, tá. Eu sempre gosto de, antes de projetar, me conectar com a fonte. Legal. Porque assim eu recebo algumas intuições, alguns downloads e às vezes até algumas consciências para o cliente. Vamos só dar um adendo, porque você tem a linguagem do Theta Healing um pouco, né? De se conectar à fonte e tal. E para mim, eu também fiz a formação do Theta. Mas explicar um pouco pro pessoal o que é se conectar com essa fonte criativa, com essa fonte, né, do eu superior, enfim. Cada um vai dar um nome, mas eu queria que você... aqui a gente vai falar um pouco de Deus, nós estamos falando do universo, nós estamos falando de um amor genuíno, né, dessa conexão com a criatividade. Então, só para clarear um pouco pro pessoal, porque senão... com a fonte, que fonte, né? Tá, vamos lá. Quando eu falo fonte, é a fonte criadora, tá, gente? No Theta Healing, a gente aprende a fazer uma meditação onde a gente acessa o 7º plano de existência. Tá? Então a gente passa por todas as camadas presentes no universo e acessa essa fonte universal de criação, de amor e de tudo que há, tá? Uma vez feita essa meditação, eu sempre gosto de fazer um ancoramento de proteção pessoal para mim e para o meu espaço, ou seja, dar uns comandos, pedir realmente para que a presença dos meus guias, dos meus anjos estejam comigo durante todo o processo. E uma vez conectada, começo a trabalhar aqui no projeto tradicional. Uma casa, um design de interiores e vou desenvolvendo. Tanto é que se é um dia que eu não tô muito legal, eu não trabalho. Eu vou fazer outras coisas, umas questões mais burocráticas, sei lá, financeiro, alguma coisa nesse sentido. Tá. Mas então você tá bem conectada também, atenta, acordada para sua energia para poder projetar para o outro. Sim. Essa é a diferença de arquitetar desse lugar, né? Sim, porque interfere muito. Principalmente no trabalho energético. Mas você sabe que eu falo isso também, outra coisa que eu falo, pessoal, cara, às vezes eles vêm assim, porque eu tô cansado desse cliente chato, de cliente que fica negociando, apertando e tal. Eu pergunto, mas tá, você se contrataria como sendo cliente? Porque assim, essa pergunta você tem que se fazer. Isso é autoconhecer, né? Como que você é como cliente? Como você trata com o outro? Que energia que você deposita? Qual é a fluidez do dinheiro ali? Né? E aí a pessoa quer só os clientes, principalmente no mundo da arquitetura, eu escuto isso, né? Porque chato, beleza. Aí eu falo, não, qual é a sua realidade como cliente? Como que você trata o pessoal da padaria, o pessoal da loja de roupa que você compra? Como que você aperta, não aperta? Então, isso é uma troca. E eu acho que isso também está relacionado com... Porque se eu imagino, se essa energia é levada para fora, eu imagino o que é condensado dentro de casa. Né? A relação da roupa, essa coisa de eliminar o guarda-roupa, aquelas roupas que eu tenho uso lá. Eu dentro do meu processo, eu falo para as pessoas, deu 6 meses, você não usou, vaza. Doação, exato. Doação, porque para a antroposofia, para cada peça que a gente tem, existe um ser elementar cuidando de cada peça. Então, e esses seres são seres sem consciência. O pessoal vai um papo mais aberto aqui, né? Estamos falando de cristais e tal, mas
eles não têm consciência. E quem traz a consciência somos nós, eles estão a serviço. Então, por isso que a gente se sente tão leve. Faz sentido isso, quando a gente Com se sente certeza. leve, quando a gente limpa o guarda-roupa e doa. Com certeza. Né? Com certeza. Inclusive, eu também indico para os meus clientes fazer essa faxina de tirar tudo que você não usa, tudo que tá quebrado, manda consertar. E, gente, doação ou lixo. Se você não usa roupa há mais de 6 meses, é exatamente isso. Você não vai usar mais. Exatamente. Eu falo isso. E a gente tem uma loucura de acúmulo. Eu percebo, às vezes, você entra em casas que você sente, sem conhecer nada, você entra e fala, nossa, é pesada. Você sabe que eu fui visitar uma vez um amigo, a casa dele é super decorada, arquiteto. Super decorada, tal, mas um peso denso. Ele tem muitos objetos de muitos lugares de viagem, muitos desenhos. E ele é uma pessoa mais melancólica. Então, assim, aquilo é denso. Mais pesado. Como a gente sente mesmo, né? Eu fico imaginando viver num lugar desse. Me fala uma coisa. As plantas, os cristais, faz a diferença no processo de... Todo mundo deveria ter um cristal. Com certeza. E planta dentro de casa. Com Por que certeza. isso, Kelly? Me fala aí, explica um pouco. Os cristais, eles são como se fossem o DNA do planeta Terra. Então, eles contêm um registro de todo esse processo evolutivo até os dias de hoje. Se você pegar um cristal, você vai ver que, por exemplo, uma ametista, ela tem camadas dentro dela. Você vê a diferença de cores. Então, você consegue perceber o quão antigo aquilo é. Então, como eles têm essa propriedade de armazenar memórias, sentimentos, eles conseguem, num ambiente, trabalhar a energia do ambiente ou trabalhar a energia pessoal da pessoa. Por isso também que é tão importante quando você comprar um cristal, você fazer o processo de limpeza dessas energias anteriores, porque às vezes ele pode estar com uma energia um pouquinho mais carregada, e fazer depois a energização deles, antes de ir para o seu ambiente. Legal isso, hein? E as plantas, elas são seres, assim, maravilhosos também que nos auxiliam no processo da nossa jornada evolutiva. Então, tem umas plantas mais que as outras que trabalham proteção, que trabalham a energia da prosperidade. Tem uma planta específica para isso? Tem várias plantas. E você indica isso também no projeto? Indico tudo. Que bacana. E os cristais também? Aonde pôr, onde pôr? Exatamente. Eu já entrego para o meu cliente um kit básico para fazer as ativações do Feng Shui. Então, com todos os cristais necessários para fazer essas ativações. Os cristais já vão limpos e energizados, então o cliente não tem trabalho nenhum. E eu mando os selos também. Então, tudo que é necessário para fazer de ativação, eu já envio um kit feito com muito carinho para o meu cliente. Coisa legal. E assim... Por exemplo, eu fiz lá a minha casa agora, e eu tenho lá as plantas, né? Eu comprei vários vasos e fiz as plantas na área, na varanda ali e tal. Pode ser que tenha uma planta que não seja adequada para aquele espaço? Pode acontecer. Pode Isso, acontecer. Isso. O que acontece? As plantas que elas têm um formato um pouco mais pontiagudo, como por exemplo a espada de São Jorge, que é uma planta ótima para proteção, mas para o nosso inconsciente ela traz um pouquinho de agressividade por conta dessa ponta. Então, por exemplo, a espada de São Jorge, a lança também, eu indico que a pessoa coloque da porta para fora, para fazer essa proteção lá fora. E da porta para dentro da casa, eu sempre indico as plantas que tenham folhas mais arredondadas, como a zamioculca, uma orquídea. Legal. Lírio da paz, girassol, entendeu? Entendi. Elas são mais arredondadas. Tá. E você sabe que é engraçado você falar isso das plantas, porque no campo da antroposofia a gente fala muito disso, da semente, né? Que a gente planta. A gente tem um processo, inclusive, que a gente chama de observação guetianística, né? Então, essa observação, a gente faz um trabalho onde o mentorado tem que
ter um bulbo de uma planta amaryllis, ele planta e ele começa a regar, então ele vê o nascer de ser, né? O crescer de ser, o florescer e o fenecer. Então, esse processo de ser da vegetação atua profundamente na alma humana, porque ele dá o processo de uma etapa do nosso corpo que a gente chama de corpo etérico. E você dizer que ele tem uma função dentro da casa faz todo sentido e contempla aquilo que pelo menos eu tenho buscado no meu conhecimento, e é esse, porque o maior sacrifício que uma planta, um vegetal pode nos dar é o momento de maior sacrifício é a coisa mais bonita que uma planta pode dar, que é a flor ou o fruto. Então, aquela flor, ela sabe que ela está mostrando a coisa mais bonita do crescer dela e ela vai florescer e logo depois ela vai fenecer, né? E que é o nosso processo de vida. E me fala uma coisa, atua também, porque você falou do Feng Shui, de ele ter nascido no Oriente e a gente viver no Ocidente. Então, você está dizendo que também, por exemplo, influencia o lugar cultural onde eu tô, onde eu nasci, onde eu atuo, onde eu resido, né? Então, norte, sul, leste, oeste, ou eu tenho o hemisfério norte que é muito mais sombrio, mais frio do que... Então, essa diferença tem também pro processo de projeção? Tem. De projeto, desculpa. Algumas cidades, elas têm uma energia um pouco mais densa, tem cidades que elas têm uma energia um pouco mais elevada. Brasília tem uma energia bem densa. Olha, isso faz sentido, né? E é uma terra árida também, assim, meio seco demais o ar ali. Exato. Parece que falta ar, de fato. Exato. A oportunidade que tive lá. Mas então isso faz sentido. E projetar nas estações tem alguma questão também ou não? Isso influencia ou não? Não faz diferença para você na hora de projetar? Pra mim, eu não levo isso em consideração. Tá. Porque eu acho que todas as estações fazem parte aí do nosso processo também. Tá, legal. E me fala uma coisa, Kelly. Existe alguma dica para deixar um ambiente, por exemplo, do casal mais harmonizado? Você falou do que não pode ter, mas o que eu posso colocar ali que, né, eu possa elevar, equilibrar? Um casal que está em crise, por exemplo, teria muita gente fica nessa crise de casal e tudo mais. Se tem alguma coisa que dá para fazer um movimento através das energias da casa que possa trazer uma saúde para essa relação? Com certeza. Importante também as pessoas entenderem que o quarto do casal, ele tá refletindo o casal, ele tá refletindo o estado do relacionamento, tá? Então, ele vai falar muito sobre o casal. Uma reflexão importante é como tá o seu quarto do casal. Ele tá bagunçado? Ou ele tá organizadinho? Ele tá desleixado? A pintura toda ferrada? Então, isso tá falando muito sobre o relacionamento por si só. Então, algumas dicas que eu dou é sempre ter objetos em números pares. Então, por exemplo, se você tem uma mesinha de cabeceira, coloca outra do outro lado. Não precisa nem ser do mesmo modelo, digamos assim, no mesmo formato, mas que tenha duas. Cristais também é muito legal a gente ter. Que tipo de cristal, por exemplo? Quartzo rosa, que trabalha a energia do amor. Uhum. Jaspe vermelha, que ajuda a trabalhar instintos sexuais, por exemplo. Quartzo verde, ametista. O quartzo verde vai trabalhar a saúde. Então, não só a saúde física, mas saúde emocional e tudo mais. Né? A ametista ajuda a transmutar as energias mais densas em amor. E tem uma cor, assim, específica que é mais recomendável ou não? Porque eu perguntei pra você antes um pouco da gente entrar no podcast, e você falou, cinza. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tá, eu levo muito em consideração o efeito psíquico das cores nos ambientes, tá? Existem muitas linhas de estudo relacionado às cores. Então tem desde a cromoterapia até a versão mais tradicional do Feng Shui, que traz a cura também através das cores. Eu não levo tanto isso em consideração. Eu trago essa questão do efeito psíquico. Então, por exemplo, o efeito do cinza é uma depressão psíquica que ele traz.
Então, não acho tão interessante a gente trabalhar isso dentro do quarto do casal, né? Entendi. Porque o cinza, ele ajuda a segurar muita energia também. Então, imagine se é um momento de crise, ele vai ajudar a manter esse momento de crise. Não que você não vai sair da crise, não é isso. Mas ele é uma energia que ajuda a manter aquilo por um tempo. Ah, e tem uma cor que seja positiva pra gente trabalhar? Olha, as cores mais claras são mais positivas. Apesar do branco ser uma cor meio... que a maioria das pessoas Fria. acha sem graça, é uma cor muito positiva pra gente ter dentro dos ambientes. Verdade. Sim. Que Porque coisa. ela tá conectada com a força universal do todo. Então, quando a gente acessa a energia do branco, digamos assim, é como se a gente se conectasse com esse todo. Que legal, eu acho que é por isso que também a maioria das casas caminhou pra isso, né? O tempo todo, por muitos anos, todas as casas eram brancas, pintadas de branco, e aí veio essa moda de pintar e trocar de cores e tal. E uma casa toda colorida? Então, aí vai depender das cores também, né? Mas, gente, só lembrando que não é pra você fazer o quarto inteiro branco, tá? Porque senão o quarto também vai ficar meio xoxo, né? Vamos entrar com design aí, né? Trazer um pouquinho de cor, um equilíbrio, uma madeira pra trazer um aconchego e tudo mais. Casa toda colorida. Depende das cores. Depende das cores? Depende das cores e depende pro tipo de uso do ambiente. Então, por exemplo, um vermelho. Vermelho, ele traz uma energia. Ele estimula troca. Ele estimula conversa, agitação. Então, para um ambiente que tem uma pessoa hiperativa, vai ajudar a aflorar isso ainda mais. Então, não é tão interessante. Tá. E num ambiente, por exemplo, onde você tem a energia do fogo, trabalhos com fogo como uma cozinha, ele vai ajudar a dar a sensação que é mais quente do que realmente é. Então, a gente precisa ter uma certa cautela em relação a isso. Entendi. E eu acho que também liga muito com o temperamento, a individualidade daquele proprietário, né? Pra ele poder... Porque precisa ter uma força pra carregar uma casa toda colorida, toda, né? Com certeza. De energia, porque é uma composição de energia. A gente fala de cores, mas agora, conversando com você, eu vejo que é uma composição de energias que se encontram e às vezes não se confluem ali pra ser uma coisa que tenha uma fluidez, né? Exato. Deixa eu te tem algumas perguntas que eu queria te fazer, que estão fazendo. Comprar ou alugar uma casa já mobiliada ou sem mobília? O que você fala a respeito disso? Vamos lá. Nossa, que pergunta interessante. Nunca tinha recebido essa pergunta. Casa com mobília. Todos os objetos também têm memórias, assim como a casa. Tá? Então, se você vai optar em comprar uma casa com mobília, é importante limpar a energia desses objetos também. E é possível isso, então? Claro, super possível. Com um projeto, se contrata você, consegue... Eu vou instruir como essa pessoa vai fazer a limpeza desses mobiliários. Bacana, isso é legal. Mas você recomenda ou não, ou isso não muda, já que pode limpar? Porque as pessoas que compraram mobiliários vão ficar desesperadas ouvindo a gente. Não, eu acho que é mais uma questão do que tá ressoando com você, entendeu? Não vejo tantos problemas em ter já a mobília. Mas, obviamente, eu escolheria sem mobília porque eu faria tudo do meu jeito, né? Das minhas cores, 100% do meu gosto. Mas se tem a mobília, vamos trabalhar a energia para que não tenha nenhuma coisa mais densa que possa interferir na sua saúde e na saúde da casa. Tá. Deixa eu outra pergunta que chegou aqui. Fonte de água na casa acalma o ambiente, de fato? As fontes de água, na verdade, elas vão muito além disso. A água em movimento, ela traz um fluxo de energia vital para o ambiente. Ela traz fluxo de prosperidade. Quando você... E ela, com o seu ambiente todo harmonizado, elas entram num fluxo muito interessante de prosperidade. Então, tem alguns lugares indicados para você colocar a fonte. Eu preciso para minha casa, meu Deus. Inclusive em ambiente comercial, viu? Escritório, um consultório, gira um fluxo de cliente absurdo.
E O movimento da água. Olha lá, gente, vamos trabalhar com isso. Contrata a Kelly aí. Viu? Outra pergunta que chegou também. Pedra de sal rosa como luminária no quarto. Você pensa disso? Pedra de sal rosa como luminária? Nossa, eu nunca tinha visto. Não. O sal, ele é um mineral muito importante no quesito de limpezas de energias profundas, né? Tanto é que as pessoas, quando entram no mar, elas sentem que quando elas saem, elas estão mais leves. Por quê? Porque a água do sal, ela... A água do sal não, né, gente? Pelo amor de Deus. A água com o sal, ela tem essa função também de limpeza energética, tá? Então, eu acredito que mesmo no ambiente ele vai trabalhar um pouco nesse sentido. Ou talvez o quartzo rosa aí que você falou no quarto do casal, pode ser que se aproxime disso, eu não sei se existe essa possibilidade. Aí a gente tá falando mais em questão da cor, né? Das sim. cores. Entendi. Tá, não o cristal em si, né? Isso. Entendi. Por exemplo, a pessoa é super zen, mas gosta de uma decoração mais pesada, dark, assim, caveira, cego, essas coisas também. Tudo que tá dentro tá fora. Macro e micro. Exato. Então, o ambiente ela vai refletir o que tá dentro da pessoa. Então, uma casa mais... Se o ambiente tá um caos, significa que dentro a pessoa está vivendo um caos. E às vezes a casa é até organizada, mas você abre os armários, tá aquele bololó de coisa, cai tudo porque tá assim, sabe? Um fuzuê. Também tá refletindo o interior da pessoa. Então, uma casa quebrada, não só dark, mas uma casa com móveis quebrados, sem porta, gesso caindo. Tudo isso tá refletindo no morador. Tá refletindo. Existe um abandono ali. Porque a gente entra em frequência, na mesma frequência energética que a nossa casa, né? Então não é à toa que você, por exemplo, se for comprar uma casa A e casa B, às vezes tem as mesmas características, mas você comprou a casa B. Não é por questão de dinheiro, não é por questão de arquitetura, porque você entrou em ressonância energética com aquela casa ou com aquela pessoa. Por que você namora fulano e não ciclano? Tá totalmente, né? Totalmente ligado. E deixa eu te falar, me perguntaram aqui, eu também já sei a resposta, também quero dar minha opinião. Fala, elimina o quarto de bagunça. Porque assim, tem gente que tem aquele quartinho em casa do acúmulo, do apego e tudo aquilo que vai sendo conduzido e guardado com apreço. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, é energia parada, é aquilo que você falou, tá preso. Eu acho que nesse seu lugar eu falo muito sobre o apego, porque assim, quando a gente tem apego a algo, a gente precisa lembrar que as últimas 3 letras dessa palavra dá aquilo que tá dolorido, aquilo que tá dentro, né? Ego. Uhum. Então, o meu ego está naquele lugar, uma dor do passado ou do futuro, do que eu possa deixar aí para poder fluir, como eu tenho dificuldade. Eu falo isso com uma confusão de amor, sabe? As pessoas se confundem muito no autodesenvolvimento, a gente fala nas palestras, e amar um filho é diferente de você... Vou pegar o filho, que é uma questão universal e muito desafiadora pra gente. A gente que é pai ou mãe, a gente, quando olha um filho, a gente fala, nossa, meu amor ultrapassa tudo. Só que confunde-se o amor com o apego. Então, assim, por medo de sofrer, o meu ego não deixa aquele ser quebrar a cara, não deixa aquele ser se frustrar, não deixa aquele ser subir numa árvore, que, se ele cair, se ele morrer. E aí o meu ego não quer sofrer. A mesma coisa é para um objeto, eu acredito. Sim, exato. É exatamente isso. Né? Porque um quarto de bagunça, um quarto de coisas, eu acho que é pedir para uma energia que trava aquela residência. Ou não, como que você faz? E como que você lida com isso, Kelly? Quando você chega e tem um monte de coisa de valor sentimental, da mãe que morreu, da avó que deixou, como que é isso? Olha, eu vou contar uma situação de uma casa que eu tô fazendo projeto de interiores de reforma dessa casa, junto à terapia dos ambientes. E essa casa, ela é uma casa grande, no Pacaembu, tem 1.000 metros quadrados. E a proprietária, ela mora de frente pro cemitério. De frente. E você entra na casa dela, ela tem móveis
tudo entuchado, móveis antigos, sabe, com madeira maciça, que a madeira por si só ela já carrega muita energia. Então eram móveis de antiquário, que já tinha uma história. Carro antigo, mas não é carro antigo colecionador, tudo limpinho, tudo... É assim, acúmulo mesmo, sabe? Eu entrei na casa pra fazer a primeira visita, eu saí de lá passando muito mal. Mas assim, mal de quase vomitar, quase desmaiar, por conta disso. Então, gente, se vocês têm amor por vocês mesmo, esse é um processo que vocês têm que liberar. Tudo. Móveis que está sobrando, roupa. Você não precisa ter Objetos. trocentos carros. É um apego mesmo, né? É apego e ego, né? Também. É. Ah, eu preciso ter 7 carros porque meu vizinho tem 6. Eu vejo muito disso. É uma disputa, né? O ser humano coloca a felicidade dele pro outro. Exato. Né? Entrega essa dimensão pro outro. E se esquece. Por isso que eu acho que as pessoas, a maioria, e espero que esse nosso conteúdo chegue em muitas pessoas, para que as pessoas se abram para esse conhecimento, para esse lugar de entender que o ambiente da casa é um ambiente que precisa ser saudável, que precisa ser olhado, é a egrégora mais importante, aonde a gente vai recarregar as nossas energias, e às vezes não, a maioria das pessoas não olham para esse lar de uma maneira salutar, né? De salutogênese, da origem da saúde. Uhum. Porque tá ali, é o campo necessário para que eu possa me reconectar, me recarregar as energias. É como alguém que não dorme à noite, tem insônia, e aí não consegue acessar o campo astral e não consegue fazer realmente essa reconexão, essa vitalidade e trazer para a vida. Então, eu acho que de força maior de recado aqui é a gente entender que a residência, ela tem a residência, o escritório, como você falou, qual que é o comércio, aonde a gente tá, qual é a nossa egrégora, né? Porque a gente cria várias egrégoras. Sim. Egrégora, para quem não sabe, gente, é uma unidade onde se concentram individualidades, e essas individualidades a gente tem uma energia de cada indivíduo e isso vai formando uma egrégora. Então uma casa é formada a egrégora pelo pai, pela mãe, pelo filho, Exato. né? Pela funcionária que está ali dentro, todo mundo que está ali naquele campo. Uma igreja forma uma egrégora, né? Uma empresa forma uma egrégora, né? Um comércio forma uma egrégora. Quem está ali, quem está depositando energia? Eu sou grato por aquilo, eu olho para aquilo, eu agradeço, eu acordo, eu me conecto com aquilo que foi me dado, que já é uma graça, lembrando isso sempre. E se foi me dado, eu preciso cuidar dessa forma, né? Eu tô falando aqui, mas no ímpeto de poder você ir lá na minha casa, olhar tudo para mim, fazer tudo isso aí que eu preciso e quero. Que eu acho que isso é uma necessidade básica pra gente, e entendendo, escutando você, a gente começa a entender um pouco mais sobre essa necessidade. Que é bem profundo, né? Muito profundo, né? E a base né? O homem veio para o mundo e antigamente estava nas cavernas. Então, a conquista de se ter um lar, de chegar à etapa de se ter um lar ou se ter uma empresa, tudo que é uma conquista, é necessário que a gente possa olhar com tremenda devoção, né, com tremenda gratidão por aquilo que já foi alcançado e cuidar disso de uma maneira mais ampla, não de qualquer jeito. E a gente vai fazendo no automático, né? Então agora tá na moda essa decoração e todo mundo vai para essa decoração. Né? E ninguém pensa nesse campo energético. Então essa informação é muito valiosa, muito preciosa. E eu queria... Quer falar mais alguma coisa? Eu só queria voltar um pouquinho, Paulo, só pra gente concluir, porque para as pessoas entenderem mais ou menos o processo da terapia em si. A gente começou fazendo... Ah, isso é importante, vamos lá. Fazendo o diagnóstico da planta, né? Entendendo onde estão posicionados os pontos de desequilíbrio, tá? Depois disso, eu vou conectar a matriz informacional do imóvel. Isso é como você projeta, é isso? Isso é como eu faço a terapia dos ambientes. Isso daqui é diagnóstico. Tá. Tá? Já é um diagnóstico para... Já. Ah, isso você entrega pro cliente. Essas informações eu entrego num dossiê pro cliente. Eu entrego o dossiê, gente. Tem muitos terapeutas que não trabalham dessa forma. Eu acho importante documentar tudo. Ai, que legal isso.
Então, nessa mesa psiônica de diagnóstico, a gente vai entender o que está acontecendo ali. Então, quais são as características desses desequilíbrios? Então, por exemplo, quando dá energia vermelha, eu sei que na casa tem uma pessoa que é explosiva, que é nervosa, ou que a casa está vibrando energia da raiva, do rancor, mágoa, ou em casos mais extremos, que ali teve agressão física. Você consegue pegar isso? Quando dá energia preta, eu sei que ele tem espírito obsessor, ou teve algum tipo de trabalho de magia negra, ou tem elementais da natureza desequilibrado. Então, a gente vai entender as características desses desequilíbrios e dimensionar essas energias. Se é uma energia... Se a energia está muito, muito baixa. Gosto de fazer sempre antes, durante e depois do trabalho. Eu remensuro tudo para ver se está num nível vibracional legal. E depois, feito esses 2 diagnósticos, eu vou fazer as curas mais profundas através dessa mesa psiônica de cura, tá? Então, vocês estão vendo aqui só símbolos, mas na verdade isso daqui tá tudo plasmado no astral, tá? Ah, tá no campo astral mesmo. No campo astral. Então, cada símbolo desse, quando eu conecto a inteligência da casa aqui e eu conecto as egrégoras de cura que estão no astral também atuando, a casa ela pede as curas, eu dou o comando e entrego para essas egrégoras irem lá e irem fazer todas as limpezas, todos os trabalhos. Kelly, que egrégora que você trabalha? Arcanjo Rafael, Arcanjo Miguel, Dr. Bezerra de Menezes, Arcturianos, todo esse time do bem que estão em prol de um crescimento planetário, tá? E depois eu faço essa mesa psiônica de cura, aí a gente entra pro Feng Shui, né? Onde a gente vai entender as áreas da vida que estão representadas na casa da pessoa. Faço essas ativações, então eu ativo as áreas da vida no astral também. Aí trago a energia da Cabala junto dessas ativações. E depois eu entro com as curas complementares. As plantas, os sons. Os sons também curam. Tem frequências energéticas específicas que trabalham cura, que trabalham amor. Legal isso. E também entro com a parte de aromaterapia. Tá. Que os aromas, eles também têm essas propriedades. Iluminação também, então. Iluminação é levada em consideração, ventilação. Eu sempre gosto de fazer uma análise nesse sentido. Se já tem um mobiliário, de um fluxo energético entre os mobiliários. Eu não sou daquele tipo de profissional que vou chegar na sua casa e vou mudar tudo de lugar. Não é essa a minha proposta de trabalho. Eu também trabalho em parceria com muitos arquitetos, principalmente daqui de São Paulo, onde eles fazem o projeto e eu entro com a terapia dos ambientes. Eu não me sinto à vontade em chegar num projeto seu, por exemplo, que acabou de ser feito, e mudar tudo de lugar. Entendi. A gente consegue trabalhar as curas de outra forma, entendeu? Entendi. Então, com tudo isso que eu mostrei aqui pra vocês, eu consigo fazer um processo terapêutico completo, levando em consideração desequilíbrios físicos, psíquicos, mentais, emocionais, bioenergéticos e até os multidimensionais. Incrível isso, hein? Muito legal. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Que delícia poder ter você aqui e poder ouvir um pouco disso, porque para mim é um conhecimento novo, bem novo, que ainda aqui tá bem, né? Mas quem tiver interesse, vocês vão ter aí o... Aliás, Kelly, já pode falar qual é o seu Instagram pro pessoal te seguir e vai estar também aí. Tá, o meu Instagram é Kelly Curcialeiro, tá? K-E, 2 L's e Y, C-U-R-C-I-A-L-E-I-R-O. Eu queria deixar um recado aí pro pessoal. Se meu trabalho fez sentido pra você, se você acha que tá precisando de ajuda e que eu posso te ajudar, manda uma mensagem pra mim, a gente marca o café, eu vou entender o que tá acontecendo na sua vida e ver como eu posso te ajudar. Ah, que bom. Bom, queria agradecer imensamente sua disponibilidade para estar aqui com a gente, trazer esse conteúdo. E é um conteúdo pro Arquitetando Vidas muito importante. Aliás, tanto eu quanto você, brotamos da arquitetura e abrimos caminhos para esse conhecimento, para essa expansão de consciência através da arquitetura, que é a mãe
de todas as artes, né? Então é o campo onde guardam as artes. Então ter essa sensibilidade com a arquitetura é muito importante. Foi um privilégio ter você aqui, quero agradecer. E para a gente encerrar, eu queria trazer, como sempre eu faço, o verso de Goethe, que fala sobre coragem, porque para todos esses passos na vida, a gente precisa ter muita coragem. Coragem de se abrir para o novo, coragem de se abrir a tua casa para poder transformar, coragem de entender quais são as energias que atuam na tua casa, que atuam na tua vida, e a coragem faz a diferença. E esse verso fala mais ou menos assim: de todos os atos de iniciativa e de criação, existe uma verdade fundamental, cujo desconhecimento mata inúmeras ideias e planos esplêndidos, a de que no momento em que nos comprometemos definitivamente, a providência divina se move, trazendo ao nosso encontro toda sorte de incidentes, encontros e assistência material que nenhum homem sonharia que pudesse vir ao seu encontro. O que quer que você possa fazer, ou sonhe que o possa, faça-o. Coragem detém genialidade, poder e magia. Comecem agora. Até o próximo capítulo.